O ex-comandante das Forças Armadas Brasileiras, Carlos de Almeida Batista Júnior, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe contra o nosso país. Ao contrário do depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, Batista não poupou ninguém. E a gente vai falar sobre mais esse depoimento agora no Plantão do Meteoro. Minha gente, é a trama golpista aí que agora está sendo esclarecida, né? Muitas pontas, muitas peças se encaixando. E eu vou trazer a Sofia Labanca para contar mais disso aí. Tem inclusive um brainstorming aí no meio. Sofia, o seu @lente vermelha para quem quiser te seguir aí nas redes sociais, correto? Exatamente, Lúcio. Vamos lá, estamos falando de um depoimento que aconteceu na última quarta-feira, dia 21 de maio, né? É com o ex-comandante das Forças Aéreas, Carlos Almeida Batista Júnior. Foi o comandante da Força Aérea durante aí o finalzinho do governo Bolsonaro. E, então estaria aí envolvido de alguma forma nessa trama golpista. Ele é colocado como um dos chefes das Forças Armadas que não aderiu ao golpe, né? Teria os três comandantes, o Freire Gomes, o Garnier e o Almirante Almir Garnier e o Batista Júnior. E desses três, dois deles não teriam aderido ao golpe, né? O Freire Gomes e o Batista Júnior, enquanto o Almirante Almir teria sido aquele que aderiu. O Freire Gomes, ele prestou depoimento na segunda-feira, dia 19, e agora na quarta-feira, 21, foi a vez do Batista Júnior, prestar depoimento ao STF. Esse depoimento ele não foi transmitido, então nós não temos imagens gravadas do que foi falado, mas tinha jornalistas acompanhando o depoimento e que relataram o que aconteceu por lá. Eu trouxe um deles aqui, que foi o Matheus Coutinho, do UOL. Ele conta um pouquinho pra gente do que aconteceu lá. Isso. Se você mencionou aí, ele confirmou que de fato, em uma dessas reuniões, ele afirmou que foram várias, que ele tentou recuperar, até consultou junto ao gabinete atual do comandante para recuperar os dados das reuniões que ele teria participado, que ele foi pelo menos 5 vezes lá se encontrar com o Bolsonaro em novembro de 22 e que nessas reuniões aventou-se sim a possibilidade de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo eles, foi tratado num brainstorm. Um brainstorming. Vamos. O que a gente vai fazer aqui? Que tal prender um ministro do STF? Acho que diz muito, né, do teor das conversas que eram tratadas ali. E isso aqui ele deu a entender, assim, que, olha, isso chegou a ser tratado, discutimos, mas e aí? Prende ele, no dia seguinte o Supremo solta, e aí como fica? Vamos ter que prender todos os ministros do Supremo? Ele colocou que isso foi debatido no encontro, não especificou. Eles debateram a possibilidade de prender não só o Xandão, mas todos os ministros. Porque se a gente prender só o Xandão, os outros soltam. Quem exatamente disse isso, mas ele deixou muito claro que houve essa conversa, houve essa avaliação de cenário, mas que acabou sendo descartada e que ao final, ao cabo, né, tanto ele quanto o comandante do Exército na época, o general Freire Gomes, não endossaram as ideias golpistas do Bolsonaro. Ele reafirmou isso, foi bem claro nesse aspecto, foi bem mais claro do que o Freire Gomes na segunda-feira, tanto que o Moraes nem comentou nada assim no depoimento dele, não precisou interromper nem nada. Aí tem um ponto interessante que ele fala, né, que o Moraes não teve que interromper, como eu falei, o Freire Gomes ele prestou depoimento na última segunda-feira e nesse depoimento o Xandão teve que dar uma prensa no Freire Gomes. Por quê? Porque o Freire Gomes falou: "Ah, não, o Garnier ele não aderiu ao golpe não", sendo que o próprio Freire Gomes tinha dito que o Garnier tinha aderido no depoimento que ele prestou à Polícia Federal. Daí o Xandão pegou e falou: "Escuta, não tá batendo, ou você está mentindo para nós agora, ou você mentiu para a Polícia Federal lá atrás. Em qual dos dois você mentiu?" E, de acordo aí com o Matheus Coutinho, não foi necessário fazer esse tipo de interpelação no caso do Batista Júnior. Vamos continuar, que tem mais um outro trecho que eu queria trazer aqui.
Deixa eu encontrar a altura do vídeo. Quanto mais a gente BTG cava, né, Pactual Sofia? Empresas, todo Mais a negócio gente merece cava melhor. essa trama golpista, a gente É que vê ele colocou de que, forma de fato, eles tinham tudo muito bem esquematizado, né? Você tem um brainstorming golpista, né? De Uhum. ideias para tramar o golpe. É bizarro. É bizarro que isso, muito longe do que as pessoas pensavam, não teve nada, não teve nada disso. Não, foi sim, cara. Foi planejado. Foi colocado em execução. Né? Exatamente. Vamos ver lá. Olha, num primeiro momento, a gente até achava que seria uma discussão sobre a GLO, né, que é um instrumento que é usado várias vezes, a garantia de lei da ordem, que a gente já viu vários governos utilizarem, né, quando eles basicamente pedem um socorro para as Forças Armadas ali, atuar na segurança do Rio de Janeiro, como foi uma das mais recentes. E ele colocou isso. Olha, inicialmente a gente achou que seria uma discussão mais de segurança pública, de garantir um pouco ali a paz social, que era um momento de muita tensão social. Você tinha os acampamentos em frente aos quartéis, você tinha ali ameaças de greve de caminhoneiros, você tinha, né, protestos. Foi um ano de uma eleição muito intensa, né, muito acirrada. E ele relatou que havia, de fato, essa preocupação dentro das Forças Armadas de como garantir essa tranquilidade e, eventualmente, essa transição de governo para o Lula em 2023. Só que ele mesmo admitiu ali, durante o depoimento, ao ser interrogado, que ele falou, olha, chegou um momento ali, a partir de 11 de novembro de 2022, que eu me dei conta de que não era um uso corriqueiro dessa GLO ou desses estados de sítio, estados de exceção, mas sim era uma tentativa do presidente ali, e a ideia dele era realmente usar algum desses instrumentos para tentar se manter no poder, para meio que inverter a ordem ali do jogo democrático, entendeu? Usar isso como uma desculpa, digamos assim. E ele deixou muito claro isso, sabe? Que não era uma conversinha de instrumentos jurídicos usados normalmente em uma democracia. Era algo com interesse mais claro. Isso Esse é um outro ponto interessante, porque a gente viu, por exemplo, numa entrevista recente que o Bolsonaro deu ao UOL, lá ao Josias e faltou o nome dela, Carla Araújo, que o Bolsonaro fala: não, a gente estava discutindo Estado de Defesa, estávamos discutindo GLO, não tinha nada de minuta golpista. E o que o Batista Júnior deixa claro, gente, mas mesmo essas GLOs estavam sendo discutidas de maneira golpista, né? Então, Exatamente. é, esse, esse depoimento aí, os ministros do STF ficaram satisfeitos com o que foi falado, né? Quem diz isso não sou eu, já está aí nos bastidores, os próprios ministros do STF colocam, né, depoimento desse comandante da aeronáutica é visto como esclarecedor e preciso por ministros do STF, diz aqui a Mariana Muniz lá no O Globo. E também tem muita gente que acompanhou esse depoimento e falando aí aos comentaristas políticos e tal, de que o Batista Júnior entregou tudo, sabe? É o contrário do Freire Gomes, ele foi aí bem contundente com a forma com que ele colocou e que isso pode complicar bastante a vida de muitos dos envolvidos aí nessa tentativa de golpe. Então, eu acho uma pena que isso não foi televisionado, uma pena que isso não foi transmitido, porque eu queria tanto ter assistido. Pois é, né, Sofia? Acho que por uma questão de transparência, poderia, né? Poderia todo Poderia. esse processo ser transmitido. Mas pelo menos a gente está vendo avanço, a gente vê que realmente a justiça está correndo atrás de esclarecer todos os últimos fatos. É bom que se deixe muito claro, né, Sofia? Tanto esse depoimento, quanto outros, quanto mesmo os depoimentos que o CID deu, né, em forma de delação premiada, tudo isso é parte do processo, não é a prova contundente da coisa. Geralmente esses depoimentos eles corroboram uma investigação, mas não necessariamente são usados única e exclusivamente como prova. Então esse depoimento ele é super importante porque ele traz da boca de um oficial que viveu aquilo, coisa que muito provavelmente a Justiça, a Polícia Federal já sabia, né, Sofia?
Ih, mutou. Exato, e sempre tem outras provas corroborando, né? Só a fala de alguém não é o suficiente para condenar ninguém. E eu acho também legal colocar, né, Lúcio, que você falou, é um oficial dizendo isso, e vale destacar, não é qualquer oficial. Era o comandante da aeronáutica, era Exato. uma das 3 pessoas mais importantes das Forças Armadas como um todo. Perfeitamente. Estamos avançando bem, pessoal, e é o que a gente vai observar aí nos próximos episódios desse julgamento que promete muito, muito mesmo. E a gente vai continuar acompanhando aqui. Mas antes de ir embora, eu quero fazer um convite especial para quem está aí nos assistindo. E eu vou aproveitar que a Sofia está aqui, porque temos vídeo novo no Telescópio. Sobre o que é esse vídeo, Sofia Labanca? Esse vídeo aí é sobre os bebês reborn, né? Que é essa febre aí que tá rolando na internet de que, olha, nossa, veja como essas mulheres tratam essas bonecas como se fossem crianças reais. E a gente vai falar que, olha, toma cuidado, porque nem tudo que você vê na internet é verdade. A gente mostra aí vários desses casos de mulheres que supostamente tratariam bonecas como crianças de verdade, que na verdade só estão fazendo o que elas chamam de roleplay, elas sabem muito bem que são bonecas, e de como isso está sendo instrumentalizado pela extrema-direita para fazer o bom e velho pânico moral. Perfeitamente. Então, ó, vídeo novo do Meteoro Telescópio já está disponível, tá? Você não precisa esperar, não. Terminou esse corte, se você está assistindo o corte, sai do vídeo e já vai lá assistir. Se você está vendo a live aqui com a gente, espera a live terminar, já está prontinho também o telescópio para você assistir. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.